Abra sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, por gentileza. Deixa eu aproximar aqui os tufões, que eles são de grande valia. Atos capítulo 20, nós vamos ler alguns versos a partir do verso 13. A partir do verso 13, enquanto você abre aí, eu já quero dizer o que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã, qual é o tema da mensagem. Vejo nesse texto alguns compromissos que devemos ter enquanto seguidor ou seguidora de Cristo. Então, de antemão, quero lhe dizer que esse texto falou muito ao meu coração já e tem falado algumas semanas. E o meu desejo, a minha oração é que possa falar ao seu coração também nessa bela manhã de domingo, nesse culto em que celebramos mais um ano de existência enquanto comunidade de fé. Vou pedir a sua paciência, porque nós vamos ler do verso 13 até o verso 28. E aí também a sua atenção. Diz assim: nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos, e um dia depois, chegamos a Mileto. Verso 16. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E, quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Verso 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Dê um salto agora para o verso 36, por favor. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos, e, abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera.
que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. O texto que os irmãos leram comigo, ou me acompanharam, narra um dos momentos mais significativos, na minha ótica, do ministério do apóstolo Paulo. Não apenas mais significativo, mas assim, um dos momentos mais emocionantes, onde o apóstolo Paulo, depois de passar por algumas cidades e recolher ali ofertas para levar aos irmãos da Judéia que estão vivenciando um momento muito crítico, ele combina de se encontrar com os líderes da igreja de Éfeso, no porto de Mileto. Então, Paulo vai por terra e os irmãos puderam acompanhar que Lucas, que está narrando então essa história, ele diz que os líderes estão indo pelo mar, passaram por alguns lugares e Paulo está indo por terra. E Paulo não queria chegar até Éfeso, não queria voltar a Éfeso. Não é que ele tinha algum problema, não, João, com aquela comunidade. Pelo contrário, Paulo ficou 3 anos lá. A comunidade de Éfeso, ela surgiu na 3ª viagem missionária de Paulo e foi a comunidade em que Paulo ficou mais tempo. Foi a comunidade em que Paulo investiu mais tempo ali. 3 anos. A segunda comunidade em que ele investiu mais tempo, ele investiu metade, que foi na comunidade onde ficava ali na cidade de Corinto, aos coríntios, Então, Paulo ficou 1 ano e meio. Mas havia o desejo no coração de Paulo de ele se encontrar com esses líderes e ainda dar tempo dele chegar em Jerusalém na celebração do Pentecostes, levando os recursos que ele havia arrecadado, então, pelas cidades a qual passara. E ali, a expectativa de Paulo era que ele não mais veria aqueles irmãos e não mais veria, ou não mais iria a Éfeso. Isso não aconteceu. Paulo passou em Éfeso preso, mais à frente. Mas, pelo menos no coração dele, havia então essa expectativa de que ele não mais encontraria aqueles irmãos, ou não chegaria mais, ou não iria mais a Éfeso. E Paulo transmite algumas orientações que são de grande valia. Grande valia não apenas para a vida daqueles líderes, dos presbíteros ou dos pastores, mas para a vida daquela comunidade. Aquela comunidade que ele gerou, aquela comunidade que ele discipulou. E aquela comunidade a qual, no coração dele, ele não mais voltaria a vê-los. Então ele dá instruções importantíssimas, de grande valia. E essas instruções, essas informações, elas não apenas se limitaram àquele tempo, àquela época, elas ainda estão presentes para nós, cristãos do século 21. Ainda são de grande valia para nós, seguidores e seguidoras de Cristo, nessa era chamada pós-moderna. E Paulo, então, vai enumerando, vai elencando, então, alguns compromissos que ele tinha e que, como pai da fé daquela comunidade, ele gostaria muito que aquela comunidade tivesse, ou melhor, mantivesse. Então, pensando sobre isso e pensando na comunidade denominada Igreja Batista da Posse em Campo Grande, pensando nos queridos que aqui estão e você que está conosco online, aqui destaco alguns compromissos, à luz do que Paulo falou e do que ele viveu, que precisamos ter. E depois dessa introdução, deixando você aí a par do que está acontecendo, trazendo um contexto, a primeira lição que eu vejo aqui do compromisso que Paulo tinha e que nós devemos ter é um compromisso com Deus. Queridos, devemos ter um compromisso com Deus. No verso 19, quando Paulo então está reunido com aqueles presbíteros, com a liderança da igreja que estava em Éfeso, lembrem, ele está ali no porto de Mileto, dali ele pegaria uma embarcação e iria para Jerusalém. Os líderes voltariam para Éfeso. Ele vai dizer o seguinte: servindo ao Senhor com toda
humildade, servindo ao Senhor. Olhando para a trajetória do apóstolo Paulo, fica evidente que o primeiro compromisso que ele tinha era com Deus. Antes de fazer a obra de Deus, Paulo, o apóstolo Paulo, o maior missionário que a igreja já teve, talvez o maior teólogo que a igreja já teve, aquele que mais organizou igrejas. Antes de fazer a obra de Deus, Paulo tinha um compromisso com Deus da obra. E isso começou num momento muito interessante, diria eu. Paulo estava indo para Damasco, e depois da morte de Estevão, a qual ele foi participante, ele autorizou ali que se apedrejasse Estevão, o primeiro mártir registrado do cristianismo. Paulo, então, está indo para Damasco com autorização do Império Romano para prender, para matar, para torturar. E ali ele tem um encontro que mudou a sua vida. Ele tem um encontro com Jesus, onde o Cristo vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, queridos, a partir daquele encontro, tudo mudou na vida de Paulo. Paulo, que antes servia a lei judaica, porque ele era um fariseu e um judeu praticante, ele era um mestre da lei, escravo ali do legalismo. Paulo se liberta, porque Jesus o libertou. E a partir daquele momento, então, Paulo passa a ter um compromisso com Deus. O primeiro chamado que Deus faz a nós quando nós temos uma experiência real e pessoal com Ele é para andar com Ele. Depois, para fazer a obra dele. Na quarta-feira passada, eu falei sobre Noé, ou citei uma ilustração sobre Noé, e o texto que nós lemos foi: Noé era homem íntegro e reto, e Noé andava com Deus. Por isso que Noé realizou aquela grande obra, aquela arca, né, que salvou muitos animais e salvou a sua vida. E até hoje a gente lembra disso. Qualquer criança que iniciou a sua caminhada na vida cristã lembra da história de Noé, da arca de Noé. Temos filmes, né, que não necessariamente são filmes evangélicos que falam da bendita arca. Mas diz lá, Noé andava com Deus. E aí, quando a gente anda com Deus, quando a gente tem comunhão com Deus, fazer a obra de Deus é consequência. Hoje, especificamente, eu interrompi aquela série de mensagens falando sobre segredos de uma vida frutífera. E nós vimos na primeira mensagem da série que o segredo de uma vida frutífera é para permanecer ligado à videira, que é Jesus. Veja lá, João capítulo 15, verso 5, só para refrescar a sua memória, por favor. João capítulo 15, verso 5. E, pelo menos na minha Bíblia, depois você pode fazer um exercício aí, se não fez, de exegese, que é buscar as palavras que se repetem, tanto no verbo quanto no substantivo. Do verso 1 até o verso 12 de João 15, aparece 11 vezes a palavra permanecer. Em alguns momentos como verbo, em outros momentos como substantivo. Mas diz lá, João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. E aí Jesus continua, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o segredo para fazer a obra de Deus, para que o nosso trabalho, para que realmente venhamos a produzir frutos, antes de fazer a obra de Deus, busque comunhão com Deus da obra. Busque andar com Deus da obra. Por isso que Paulo vai dizer lá no verso 19 de Atos 20, servindo a Deus com toda
a humildade. Paulo serve a Deus ministrando aos homens. Quem serve a Deus não busca projeção pessoal. Quem serve a Deus não anda atrás de aplausos ou condecorações. Quem serve a Deus não depende de elogios e não desanima quando surgem as críticas. Quem serve a Deus não teme aos homens, não teme ao mundo e não teme ao diabo, porque ele sabe a quem ele está servindo, a Deus. Então, se há um compromisso que nós, enquanto igreja, enquanto comunidade de fé, precisamos ter, e esse compromisso, ele é individual e depois se torna coletivo, quando todos estão no mesmo propósito, esse compromisso que nós devemos ter é um compromisso com Deus. Assim como o apóstolo Paulo, que servia a Deus com senso de profunda humildade e integridade, pois sabia quem estava servindo. Querido irmão, querida irmã, você que faz parte dessa comunidade de fé, ou você que não faz parte dessa comunidade de fé, mas faz parte da igreja de Cristo espalhada pelo mundo, busque servir a Deus. Quem serve a Deus tem comunhão com Deus. Esse é o compromisso que eu e você precisamos ter. Mas ainda o texto nos traz inúmeras lições. É um texto, como eu disse, que falou muito e até agora eu estou a refletir sobre muita coisa. O segundo compromisso que eu vejo, ou que eu destaco aqui nessa manhã, é que devemos ter um compromisso com a palavra de Deus. No verso 27 de Atos 20, Paulo vai dizer o seguinte: olha, pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. A minha versão é a nova versão transformadora, né? Mas na revista atualizada, o verso 27 diz assim: porque jamais deixei de anunciar todo desígnio de Deus. Paulo jamais privou os seus ouvintes, os seus leitores, de conhecer a palavra de Deus. Mas aí é muito, mas muito importante destacar que antes de ensinar a palavra, é preciso conhecer a palavra. E talvez esse seja um dos grandes desafios de nosso tempo enquanto igreja. É fazer com que as pessoas sintam prazer na palavra, se debrucem sobre a palavra, meditem na palavra e apliquem a palavra. Esse talvez seja um dos grandes desafios. Alguns vão dizer, e eu tendo a concordar, de forma muito triste, de forma lamentável, que as gerações que nos antecederam, eles conheciam muito mais Bíblia do que a geração presente. Há um analfabetismo bíblico. As pessoas não querem mais investir tempo lendo a Bíblia, meditando sobre a Bíblia e transmitindo os conhecimentos da Bíblia. Paulo não pregava ou ensinava as suas próprias ideias. E olha que Paulo era um mestre do seu tempo. Paulo foi criado lá em Jerusalém aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel. Paulo era um grande pensador do seu tempo. Ele poderia estar na roda de qualquer debate ali, a nível filosófico, a nível intelectual e a nível teológico. O seu arcabouço intelectual era de uma grandeza ímpar. Não é por acaso que Deus usou de forma extraordinária, porque dos 27 livros que fazem parte do Novo Testamento, Deus usou Paulo para escrever 13. Metade. Mas
Paulo não pregava ou ensinava suas próprias ideias, suas próprias convicções ou sua própria teologia. Paulo pregava e ensinava a palavra de Deus. Sabe por quê, querido, querida? Deus não tem compromisso com a palavra do pregador ou o ensino do professor. Deus tem compromisso com a sua palavra. A palavra do pregador deve estar alicerçada e baseada na palavra de Deus. O ensino do professor, da professora, deve estar fundamentado na palavra de Deus. É com a palavra dele que Deus tem compromisso. Por isso, fica claro que Paulo então vai dizer, olha, eu não deixei de anunciar tudo o que Deus gostaria que vocês soubessem. E aí, queridos, como é importante sabermos que temos uma missão nobre, que podemos chamar de grande comissão. Devemos ter compromisso com a mensagem da salvação. Quantas vidas perdidas, quantas almas que precisam ser alcançadas. E no verso 21 de Atos 20, Paulo diz o seguinte: anunciei uma única mensagem, tanto para judeus quanto para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário que se arrependam, que voltem para Deus e que tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Certa feita, quando Paulo estava em Filipos e foi preso, a primeira igreja que surgiu na Europa, numa reunião de oração, e eu fico pensando quantas Lídias nós temos aqui, porque a Lídia era uma das responsáveis daquela reunião de oração que se reunia à beira de um riacho aos sábados, e Paulo chegando lá, falou a mensagem, proclamou a mensagem de salvação, e Lídia e aquelas mulheres, então, tiveram uma experiência real e pessoal com Jesus. Mas aquilo incomodou ali a muita gente daquela cidade. Paulo foi preso, Paulo e Silas. E à meia-noite, o texto diz que eles estavam a cantar, a louvar ao Senhor. Depois de serem torturados, depois de serem acusados injustamente, depois de estarem encarcerados. Talvez se fosse eu, ou talvez você, estaria ali reclamando, murmurando e falando assim, eu não quero mais saber da tua obra, não quero mais seguir os teus desígnios, porque eu estou fazendo a tua vontade, estou apanhando, estou tendo que sair corrido de cidade, estou sendo torturado, estou preso injustamente. Mas Paulo não. Paulo e Silas estavam a cantar. E o que acontece? As cadeias se abrem, as portas se abrem. E o carcereiro, que o texto diz, o carcereiro de Filipos, que era responsável por aqueles homens, e caso alguma coisa acontecesse com aqueles homens, ele pagaria com a própria vida. Ele, ao ver que as cadeias estavam abertas, ele se desespera e desejava tirar a sua própria vida, que ele falou, melhor do que alguém cortar o meu pescoço, morro eu agora. E aí Paulo diz, não faça isso, todos aqui estão. E aquele homem que foi o algoz do apóstolo Paulo, que maltratou, que surrou, agora está a cuidar do apóstolo Paulo, está a limpar as suas feridas. E Paulo então começa a evangelizar aquele homem, começa a falar sobre arrependimento, mudança de vida. Porque o compromisso que precisamos ter com o Senhor é mudar a nossa vida, abandonar o pecado ou lutar contra o pecado. O compromisso que precisamos ter é aceitar a Jesus como único suficiente Senhor e Salvador. Jesus nos basta. E aquele homem pergunta, o que preciso fazer para ser salvo? E Paulo vai dizer, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Através das mensagens proferidas pelo apóstolo Paulo, milhares de vidas foram salvas. Como eu disse aos irmãos, aquela comunidade, a comunidade de Éfeso, ela foi gerada pelo apóstolo Paulo. Paulo pregava tanto a multidões quanto a grupos pequenos.
Paulo não perdia a oportunidade, seja com um público grande, um público pequeno, um público médio ou individualmente. É o que diz lá, Atos capítulo 20, verso 20. Veja lá, por gentileza. Diz assim: e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja de casa em casa, algumas versões, seja em lares. Devemos ter o compromisso de anunciar a mensagem da salvação, seja publicamente, seja individualmente, seja aqui, nesse espaço em que nós nos reunimos para celebrar. E me recordo e tenho a memória de várias pessoas, e eu diria que quase uma centena de pessoas que, ao longo desses 13 anos, aqui adentraram e tiveram uma experiência real e pessoal com Jesus, através da mensagem de salvação, e deram seu público testemunho de fé através do batismo. Quantas pessoas! Mas também, como é importante essa mensagem chegar aos que lá fora estão, e estão talvez caminhando pela rua, estão talvez em seus lares, e que também precisam ouvir que somente em Jesus há salvação. E também precisam ouvir que eles precisam se arrepender, eles precisam confessar os seus pecados, porque o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de toda e qualquer iniquidade. Como é preciso, diante de um mundo trilhando para o inferno, nós temos a mensagem que apresenta os céus. E por isso, queridos, a urgência. E por isso, esse compromisso, porque o céu está aberto para as pessoas, mas o inferno também. Então nós precisamos anunciar que só em Jesus a salvação. Olhando para o exemplo do apóstolo Paulo, e vendo que ele pregou tanto a multidões quanto individualmente, me lembro de Jesus. Jesus pregou individualmente, quando ele encontra com aquela mulher samaritana ali à beira do poço, e ela vai ficar assustada, ela vai ficar surpresa. Como pode tu, judeu, falar comigo, uma mulher, e ainda mais samaritana? E aquela mulher que queria saber onde se deveria adorar, se era no Monte Gerizim, lá em Samaria, ou se era em Jerusalém, mas ela entendeu que, independente do lugar onde se deveria adorar, ela deveria adorar ao Senhor. E independente de onde ela estava. Ali ela teve uma experiência real e pessoal com Jesus. E sabe o que aquela mulher fez? Após ela ter um encontro real e pessoal com Jesus, ela volta e chama os seus para ouvirem da mensagem de salvação. Mas também Jesus pregou em casa. Depois da sua vida adulta, Jesus habitou um tempo em Cafarnaum. Em Cafarnaum foi aquele episódio muito interessante em que um paralítico é descido pelo teto, ou descem o paralítico pelo teto. Jesus pregou em casa, de casa em casa. E Jesus pregou a multidões, como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, como a gente vê lá em Mateus capítulo 5, verso 7. Por isso, nós devemos ter compromisso com a palavra. Essa palavra que é viva, e eu particularmente gosto dessa tradução que diz que é poderosa, que se encontra lá em Hebreus capítulo 4, verso 12. A palavra de Deus é viva e ela é poderosa. Devemos estar comprometidos em pregar e ensinar a palavra de Deus, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E por último, e não menos importante, devemos estar comprometidos com a igreja de Deus. Quando falo igreja de Deus, eu falo em todos os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Quando falo igreja de Deus, eu falo em pequenas comunidades como a nossa, mas também a igreja de Cristo espalhada pelo mundo, que são todos os salvos. E no verso 28 de Atos 20, Paulo vai dizer o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Aqui é uma orientação clara para os líderes, né? Para os pastores. Mas no finalzinho, olha o que Paulo faz questão
de lembrar aqueles pastores. E como isso não apenas é importante para os pastores e pastoras, para os líderes, mas para a igreja. No finalzinho do verso 28, Paulo vai dizer: a qual ele comprou com seu próprio sangue. Paulo traz a memória daqueles seus ouvintes ali, o quanto eles custaram. E aí, queridos, como é importante termos em mente e jamais perdermos isso de vista e da mente. O quanto eu e você custamos. Custamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso, o dono da igreja é Jesus. O cabeça da igreja é Jesus. Quem manda na igreja é Jesus. Porque quem morreu pela igreja foi Jesus. A importância de estarmos comprometidos com a igreja de Jesus. E há algumas metáforas muito belas com relação à igreja, né? Até românticas. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, tanto no capítulo 19 como no capítulo 22, a igreja é apresentada como a noiva de Cristo. Você já parou para pensar nisso? Que você é a noiva de Cristo. Por isso que tocar na igreja de Cristo, ou tocar na igreja de Deus, é ferir a noiva de Cristo. Falar mal da igreja de Deus é falar mal da noiva de Cristo. Mas também há uma outra expressão que eu também gosto muito e não poderia deixar de gostar, apresentado pelo apóstolo Paulo, da ideia de igreja, a igreja como corpo de Cristo. Veja lá, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. É o último texto que eu quero ler com você nessa manhã, para a gente já ir trilhando para o final. E diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A igreja como corpo de Cristo. Assim como o nosso corpo humano, em que nós temos os membros, e todos os membros são importantes. Alguns membros são aparentes, estão visíveis, outros membros não estão aparentes, mas são importantes. Porque não há nenhum membro do seu corpo que você possa dizer assim: ah, pastor, isso aqui não faz falta. Faz. O corpo até vai funcionar, mas não vai funcionar em sua plenitude, porque um membro está faltando. Foi amputado, foi tirado, ou um membro não está funcionando, está comprometendo o funcionamento do corpo. Então, assim como o corpo humano, em que todos os membros são importantes, na igreja, comprada pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, todos são importantes. Todos são importantes. E como é importante cada um cumprir o seu papel. Cada um cumprir a sua missão, a sua função. Por isso que Paulo aprendeu isso de forma muito prática, quando ele ouviu Jesus falar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas como eu posso perseguir a ti, Senhor? Porque perseguir a igreja de Cristo é a mesma coisa que perseguir o Senhor da igreja. Por isso que Paulo, então, é chamado, e Jesus vai dizer: você está me perseguindo. E Paulo, que de perseguidor da igreja, passou a ser perseguido por causa do Senhor da igreja, por causa de Jesus. E olhando para esse compromisso que devemos ter com a igreja, me veio à memória um vídeo, um recorte de uma mensagem de alguém a qual eu costumo dizer que é um dos últimos românticos, né? Tanto ele, quanto o pastor Tadeu, quanto o pastor José Laurindo Filho, que estão ali na fase dos 45 anos de ministério.
Pastor Valdemir completou 45 anos. Ano passado eu tive o privilégio de estar lá para dar um abraço nele. Na semana passada me chegou um vídeo, um corte de uma mensagem proferida pelo pastor Valdemir Alves da Silva, alguém muito querido por mim, pela minha família. Pastor Valdemir foi o meu paraninfo de formatura, foi um dos primeiros, ou foi o primeiro a pregar aqui no primeiro aniversário da igreja. Pastor da Igreja Batista de Parque São Basílio. Foi meu professor no seminário, um mestre, na mais pura essência da palavra. E ele disse algo que eu gostaria de ler, eu transcrevi aqui, e eu gostaria de ler para os irmãos. Não sei se vou conseguir transmitir de forma que impactou a minha vida, e o meu desejo é que possa impactar a sua vida. Mas, abrindo aspas, porque eu vou fazer essa leitura usando as palavras que ele usou, nesse vídeo ele diz o seguinte: a gente tem que pensar nessa declaração. Ela pode não se fechar totalmente, mas ela tem um peso. E aí então ele vai falar sobre essa declaração. E diz o seguinte, palavras do pastor Valdemir, e é claro, alicerçadas nas Escrituras Sagradas. E abrindo aspas novamente, quem não gosta de culto, quem não gosta da igreja, não vai gostar do céu, não. Se você já não consegue gostar da sua igreja, se você está sempre encontrando defeito na sua igreja, se você está sempre vendo problemas na sua igreja, talvez seja porque você ainda não se encontrou com aquele que dá razão de você estar na igreja. Mesmo com todos os problemas que a igreja possa ter, é Ele que lhe dá razão para você viver a sua vida, para então contribuir para que a sua igreja se santifique, seja melhor, seja aquilo que você gostaria que ela fosse. Fecha aspas. Se você não gosta de culto, e se você não gosta da igreja, talvez você não vá gostar do céu. O que você vai fazer no céu, querido, querida? Valorize a sua igreja. E aí, a minha pergunta aos membros dessa comunidade é: você está comprometido em fazer que a IB Posse seja uma igreja santificada? Você está comprometido em fazer que a IB Posse seja uma igreja cada dia melhor? Você está comprometido em fazer com que a IB Posse seja uma igreja segundo a vontade de Deus? Se depender de você, a sua igreja será melhor ou pior do que fora tempos atrás. Querido irmão, irmã, valorize a sua igreja. Esteja comprometido com a sua igreja, que é a noiva de Cristo, que é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. E aí, esses são os compromissos. E o meu desejo e a minha oração, diuturnamente, tem sido, e a começar em mim, ou a começar por mim, é que estejamos sempre comprometidos com Deus, servindo a Deus com toda humildade, comprometidos com a palavra de Deus, anunciando tudo aquilo que Deus deseja que venhamos anunciar. Ou como o texto diz, todos os desígnios de Deus. Pregando arrependimento e pregando que só em Cristo há salvação. E querido irmão e irmã, minha oração é que, enquanto igreja, nós possamos estar comprometidos com a igreja de Deus, valorizando a igreja a qual Deus nos colocou. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que, à luz do texto sagrado, possamos refletir, e à luz dessa data tão significativa, possamos nos comprometer a sermos servos e servas melhores. E que o nosso bom Deus a todos abençoe.